Olá pessoal, vamos aprender agora a utilizar uma ferramenta extremamente útil, muito interessante e importante dentro do ZBrush. Chama-se Micro Mesh. Micro Mesh pode ser utilizado para várias coisas diferentes. Basicamente, o que ele faz? Eu tenho aqui uma esfera com uns planos, como se fossem fios, fitas saindo dessa esfera. Esse projeto já vem inclusive no próprio ZBrush. Como é que isso funciona? Basicamente, eu tenho aqui um modelo 3D de uma folha e eu quero que ele coloque, que ele projete aquele modelo 3D, um em cada folha dessa. E aí você faz essa projeção, você tem essa pré-visualização. Quando você renderiza dentro do próprio ZBrush com o BPR, ele pega e substitui aquele determinado modelo 3D, vai jogando em cada face. Você diz assim, ok, mas isso é só um efeito de render, eu queria ter isso de fato no modelo. É uma medusa cheia de cobras na cabeça, enfim, uma malha de aço medieval. Então, você vem aqui no próprio Geometry, clica em Convert BPR, que é Best Preview Render, que é essa função aqui, to Geometry. Eu clico e ele agora fez de fato, ele pegou cada plano daquele e substituiu. Você vai usar isso para muita coisa. Eu, por exemplo, vou no final desse vídeo utilizar para fazer aquela trança do algodão de verdade mesmo na roupa. Quando aquela trança é muito grande, visível, e é só um efeitozinho de alfa, fica muito denunciado, entendeu? Então, às vezes, o modelo 3D ali naquela situação fica melhor. Então, naquela parte, aquela faixa horizontal do gorro, eu vou fazer de fato a trama de verdade, tridimensional. Mas antes disso, eu vou fazer outros exemplos para vocês entenderem bem como é que funciona isso. Então vamos lá. Eu vou começar aqui criando uma determinada superfície que vai ser onde eu vou criar com vocês o Micro Mesh por enquanto. Eu vou vir aqui em Initialize desse plano, vou botar 26 por 26 divisões. Eu acho que tá bom. Vou clicar aqui em Make Polymesh 3D, vou pegar até o plano anterior e já posso dar um Delete. Vou ficar só essa esfera aqui, acho que também vaza. Não saiu. Eu quero ficar só com esse plano aqui. Então eu vou modelar como se fosse uma superfície de uma camisa mesmo, seja o que for que você queira, isso não precisa estar reto, isso pode ter o formato que você quiser. E aí eu tenho aqui essa determinada superfície e eu quero que em cada quadradinho desse ele jogue um determinado modelo 3D. Que modelo é esse? Bom, eu vou pegar um aqui. Eu vou começar como exemplo com um anelzinho, um ring. E vou jogar para vocês verem. Aqui está o meu ring, que eu vou renomear. Já está, ring 3D, vou deixar ele ali. Então beleza, como é que faz? Como é que eu faço para que isso aqui vire um Micro Mesh? E qual a rotação com que ele vai utilizar? Se eu deixar ele assim, um círculo de frente para mim, ou assim, vai fazer diferença? Não. Isso faz quando você está criando um brush de Insert Mesh. Aí, ok, vai fazer diferença a rotação dele. Caso contrário, nesse caso aqui, a rotação dele aqui da vista não vai fazer diferença. E sim a rotação dele em relação ao grid do software. Então vamos lá, a princípio eu vou desligar, vou deixar aqui de qualquer jeito, volto lá para o meu plano. E onde eu habilito o Micro Mesh? Você vai em Geometry, lá onde tem Dynamesh, Zero Mesher, você tem o Modify Topology. Lembra do Modify Topology? Mirror and Weld, Delete Hidden, Weld Points, Micro Mesh. Então eu clico em Micro Mesh, ele vai me dar a lista de objetos que tem para eu poder escolher. Eu vou pegar esse aqui e ele está me dizendo aqui, Micro Mesh is only visible in Best Preview Render, BPR. Turn on Draw Micro Mesh in Render Palette. O que ele está te dizendo aqui? Vou dar um OK. Micro Mesh você só vai ver se você clicar em BPR. Se você quiser que fique visível na viewport aquela espécie de referênciazinha que ele te dá, você vem aqui em Render, Draw, Render Properties, Draw Micro Mesh. Você tem que ligar.
E aí você já vê que ele fez aqui uma barrinha. Tá aqui o teu cilindro. Você, que legal, olha lá. Eu vou pegar o meu cilindro e vou escalonar ele, vou deixar ele menor ainda. Tipo, quase que a metade do que ele tava. Mais ou menos isso. Vou voltar lá no meu plano. Para atualizar, você tem que desligar o Micromesh, ligar de novo e pegar seu novo ring. Veja que agora ficou pequeno também. E se eu quiser grande? Se eu quiser precisamente o dobro do tamanho do quadrado, desse quadrado aqui, dessa face, como é que ele toma isso como referência? E a rotação? Importa se eu giro assim ou assim? Não. Vamos ver primeiro como funciona, como é o efeito disso. Eu tenho ele aqui, vou deixar o plano aqui mais ou menos na perspectiva e vou clicar em BPR Render. E ele vai substituir cada plano por uma argolinha para mim. Se eu deixar ela bem de frente aqui assim e clicar, você vê o que está acontecendo. Ele está criando elas exatamente perpendicular à face, fazendo um ângulo de 90 graus com a face. Aí você diz, poxa, eu queria que ela fosse criada deitada na face e não atravessando a face. Então eu vou voltar para esse indivíduo e eu vou te dizer o seguinte, como é que a gente toma isso como base, o tamanho dele, a rotação em relação aqui a uma unidade do ZBrush. Como é que eu vou medir essa uma unidade? Basta você vir no mesmo projeto onde tem lá o que você está fazendo, no caso aqui é um anel, e vou inserir um plano. Insere um plano normal, aqui ó, Insert, não é o plano já todo modelado que eu tenho não, é um plano padrão como ele vem aqui ó, Plane 3D. Insere e você vai ver. Não altere o tamanho desse plano, porque ele já vem na unidade default, ele já vem com uma unidade correta. Não altere o tamanho dele. Então veja, é assim que o seu torus vai entrar na face e esse tamanho que ele vai ter em relação à face. A mesma proporção que você está vendo desse cilindro, desse anel para o plano, é o que você vai ver aqui, na mesma relação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou girar esse... Não adianta girar o plano, tem que girar um anel. Então eu vou em Preview, vou girar por aqui que é mais rápida. Seguro o Shift para ele vir bem certinho e dou um Store. Opa, beleza. Tá ali o Ring 3D, Underline 1. Eu volto lá para o meu projeto, vou em Geometry, desligo o Micromesh, ligo de novo e procuro aqui o Ring 1. Veja que, opa, já está deitadinho. Se eu clicar em BPR, ele faz ali deitadinho, beleza. Para você ver essa marcação, esse preview, além de você ligar aqui, como eu falei em Render Properties, Draw Micromesh, você tem que ligar aqui o Polygroups. Aí você vê como ele vai projetar o negócio. Eu quero que esse círculo tenha exatamente o tamanho do plano. Então deixa eu voltar lá no projeto. Vou pegar o torus e vou escalonar ele para que ele tenha exatamente o tamanho do plano. Ok, volto para o meu projeto, para o plano, desligo o Micromesh em Modify Topology, ligo de novo e pego, ele é o Ring 3D Underline 1. Opa, olha aí, fez direitinho, clicando em BPR, você vê ele fazendo a peça. Aí você diz, eu queria que um anel desse cruzasse invadindo a área do outro. Como é que eu sei que o tamanho vai estar exato? É em relação ao plano default, ao plano no tamanho default, padrão. Então eu pego esse cara e vou aumentar aqui em Size. Vou deixar ele assim, ó, invadindo a área vizinha. Bastante, inclusive. Vou até deixar ele mais fininho aqui em Inflate. Fazer um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que assim tá legal. Volto para o meu projeto, Geometry, Modify Topology, desligo o Micromesh, ligo e pego ele novamente.
Aí ele está invadindo a área vizinha, você quase não vê ali direito no preview. Se eu clicar em BPR, eu vejo o que está acontecendo. Ele está invadindo o vizinho. Aí você diz assim, pô, mas como é que eu faço para ver isso direto na viewport, sem eu ter que ficar só renderizando? A gente vem no próprio Geometry e clica em Convert BPR to Geometry. Clicou, ele faz. Ele já fez ali para você. Aí vem aquelas perguntas, né? Primeiro, como é que eu faço para fazer aquela malha de aço medieval? Já vou mostrar. Primeiro, antes disso, eu quero falar de umas coisas importantes que a gente tem que deixar claro aqui. Deixa eu reduzir de novo o tamanho dele, colocando ali certinho, cabendo dentro do nosso quadrado. Invade só um pouquinho a área vizinha. Então desligo o Micromesh, ligo, pego de novo. Então vamos imaginar o seguinte, se eu tiver, por exemplo, deixa eu desligar o Micromesh só para vocês verem, se eu tiver, por exemplo, um quadradão aqui, gigante, e uns quadradinhos achatados embaixo, o que vai acontecer? Ora, ele vai seguir a proporção e a gente tem que saber usar isso a nosso favor. Quando eu quiser os quadradinhos pequenos, eu faço. Quando eu quiser a repetição pequena, eu faço quadrados menores. Quando eu quiser a repetição maior, eu faço quadrado maior. Isso não é tão simples de controlar, mas é uma coisa que dá para a gente fazer. Uma vez um modelo feito, lembra daquela história que eu mostrei para vocês? Então você tem aqui esse cara que você vai, faz isso daqui, lá você tem uns polígonos gigantes e outros pequenininhos. Mas a forma anatômica que você quer é essa. Ok. Então o que você faz? Deixa eu guardar ali de referência, só para vocês compararem. Volto para o menor nível de divisão e dou um smooth para suavizar isso e reaproximar os polígonos, deixando esse espaçamento de novo mais homogêneo, mais suave. Aí eu volto para a divisão de cima, vindo em Subtool, Project, Reproject Higher Subdivision. Ele vai voltar para a divisão de cima, reprojetando aqueles detalhes que a gente viu. No entanto, com a malha muito mais organizada. Veja que a forma é igual, porém com os quadradinhos muito mais organizados. Então isso é uma coisa que você pode fazer no seu modelo. Modela tranquilo, depois você faz isso para que você possa aplicar o seu querido Micromesh, sem que você tenha distorção das peças. Então existem vários recursos que você pode utilizar, inclusive esse, para você ter esse lance que eu falei para vocês, essa proporção mais homogênea dessas peças. E veja que lindo que fica. E aí a pergunta que não quer se calar, como eu faço a malha de aço medieval? Eu não consigo, simplesmente, eu não consigo falar nunca na minha vida de Micromesh sem que ninguém pergunte como fazer uma malha de aço medieval. Mas que mania que vocês têm disso. Não tem problema não, papai faz. Então vou fazer ela e vou jogar ela aqui. Vocês estão vendo, bonitinho. Deixa eu desligar lá o Micromesh dele. Vou jogar a malha de aço aqui. Então eu vou voltar para o projeto. Eu vou utilizar rings, anéis, para fazer essa malha de aço. E aí eu já fiz aqui um exemplinho só para poder explicar melhor para vocês como que isso tem que estar funcionando. Primeiro eu vou esconder esse plano, porque esse plano serve para eu calibrar a escala e o posicionamento, a rotação, na verdade, do meu modelo. Então só preciso desse plano depois no final. Como que você faz? Primeiro você tem um círculo aqui reto, ele não está girado, ele está completamente deitado no plano. E aí você tem aqui, eu vou fazer em azulzinho, você tem aqui esse cara que é idêntico a esse, só flipou horizontalmente. Mas você vê, ó, a parte de baixo está entrando por baixo da peça, a parte de baixo está entrando por baixo da peça. E a parte de cima está entrando por cima da peça, Esse aqui, a mesma coisa, se você for ver, é só um flip vertical. Mas ó, esses dois pontos aqui estão passando por baixo, esses dois pontos estão passando por cima da peça. E a peça central completamente deitada igual a essa. Só que vamos lá.
tem só alguns problemas. Você imagina essa malha de aço repetida num local gigante. Quando você olha, isso está com muito polígono, sem necessidade. Isso pode ser mais leve, igual você está vendo aqui. Só que até aqui ainda tem um probleminha, eu já deixei de propósito para falar para vocês. Então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deletar isso aqui e vou inserir. Vou deletar isso aqui também. E vou inserir um novo cilindro. Clicando aqui e botando lá Ring 3D. Já fiz um aqui. Antes de dar Make Poly Mesh 3D, eu tenho aqui a edição dele em Initialize. Se eu der Make Poly Mesh 3D, eu perco o Initialize. Initialize são parâmetros default de inicialização dele, como vocês sabem. Eu vou botar menos divisão aqui. Isso aqui já é o suficiente. Isso vai ser pequenininho assim, ó, repetindo várias vezes. Quem é que não vai ver que isso é um círculo? Eu vou descer a lenha nisso aqui, talvez 8 esteja bom. E aqui também vou reduzir. Eu acho que assim está fofo. O que que acontece? Quando ele pega essa área daqui e emenda daqui para poder continuar, ele não solda. Às vezes ficam umas frestinhas, uns buraquinhos ali que a gente pode dar um weld para colar. Só que vamos supor, se você imaginar, esses dois vértices já estão muito próximos. Às vezes eles estão mais próximos entre si do que do vértice do outro torus, do outro anel que vai bater aqui. Então às vezes essa distância é grande. Então o que acontece? Quando você manda soldar, ele colhe esses dois primeiro porque eles estão muito mais perto entre si do que perto desse aqui. Então primeiro eles colam, para depois colar aqui em cima. Vocês vão ver como é que isso funciona. Só uma introdução, mas só para entender por que eu deixei isso leve. E aqui você vê que horizontalmente tem pouca linha, mas quer dizer, longitudinalmente eu deixei muito, então esses vértices da borda ficaram muito próximos. Nem testei, mas eu sei que já me complicaria. Então tá aqui, eu tenho esse cara bonitão. E aí sim eu vou dar um Make Poly Mesh 3D. Aí eu vou duplicar esse cara bonitão e vou empurrar ele para cá. Deixar ele encostadinho. Certo? E aí eu vou rotacionar ele de forma precisa utilizando Deformation Rotate. Ele está em Z, né? Deixa eu testar. É Z, ó. Vou botar assim, ficar igual a referência bonitinho. Foi suficiente? Não. Se eu não me engano, acho que uns 30 graus aqui deve funcionar. Ou no caso, se você quiser ao contrário, só de sacanagem, menos 30. É, por aí. Aí, agora, eu vou dar um Mirror and Weld. Opa, não é nesse eixo, Mirror and Weld, vou clicar aqui em Y, vou tirar X. Não é Y, é Z. Boto em Z e faço. Show. Aí agora eu vou duplicar esse malandro. Veja que eu estou com 2 desse duplo. E agora eu vou rotacionar eles. Deformation. Vou rotacionar no eixo de Y, se eu não estiver errado. É Y. Vou rotacionar aqui, 90 graus. Pronto, agora sim está certinho. Eu vou dar aqui um Merge Down para todos eles virarem uma Subtool só, para me facilitar. E aí eu venho Insert. Agora está na hora de eu criar o meu plano de referência. Cuidado que esse aqui é aquele plano que eu modifiquei. É esse aqui que eu quero, que é o padrão. Deixa eu rotacionar para achar ele. E eu vejo que ele está aqui completamente diferente do que eu queria em termos de rotação. Então eu vou pegar Preview, vou girar por aqui agora, que é mais rápido, seguro Shift, Store. Girei. E o tamanho disso? O tamanho disso é o seguinte. Deixa eu transformar tudo isso num polygroup só. Eu quero isso, ó. Eu quero o do centro, veja bem, eu quero o do centro inteiro e eu quero esses da borda só metade. Metade, 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 metade. Então, deixa eu achar aqui, ó. Se eu não me engano, é aqui e aqui, a metade desse. Se eu não me engano, metade desse é aqui e aqui. Esse aqui é aqui. Aliás, aqui.
e aqui. Isso. Meio que no olhômetro, né? Opa! E a metade desse é... Deixa eu ver... Aqui. Bom, vamos ver se é isso. Tá muito gordinho. Eu vou deixar isso mais fininho. Vou pegar um inflate e vou afinar um pouquinho mais para ficar mais legal. O tamanho deles eu vou escalonar. Vou deixar aqui mais ou menos, né? Quase que, vamos dizer, no meio da situação. Um pouquinho que faltou aqui é um pouquinho que passa dali. Ou seja, ele invade um pouco a área vizinha. Da mesma forma que esse aqui vai invadir. Da mesma forma que esse aqui vai invadir o coleguinha do lado. Esse aqui, quando eu replicar para cá, vai invadir pegando esse espaço. Bom, vamos ver se eu cortei direitinho. Então, é mais ou menos. Isso eu posso escalonar, diminuir. Eu tenho que fazer testes, tá? Por isso que eu não fiquei em medidas tão neuróticas. Então, vou colocar aqui o nome dele, rename. Vou chamar de anéis. Volto para cá. Geometry, Modify Topology, Micro Mesh. Eu ligo e pego anéis. O que acontece? Uma coisa que você não tinha visto que aconteceu com o Torus está acontecendo aqui. Se eu pegar aqui uma setinha como essa, um arrow, vocês vão ver. Eu vou voltar lá para o meu projeto, tirar e voltar pegando o arrow. Vou pegar o arrow aqui. Então veja o que acontece. Como eu já tinha aberto esse arquivo antes, ele já veio certinho. Se você observar, estão todas as setinhas apontadas para cima. Mas geralmente ele vem todo irregular. Ele vai vir assim, ó. Isso é 100% de chance, porque eu já tinha mexido nesse arquivo. Ele vai fazer uma assim, uma assim, uma assim, uma assim, uma assim, uma assim. Aleatório. Ele não faz tudo alinhado. Imagina, uma hora ele vai fazer essa peça para cima, uma hora ele vai fazer essa peça para o lado. Então a primeira coisa que você tem que clicar é no Align Edge. Clica aqui para que todos fiquem ou verticais ou horizontais. Ele alinha todo mundo. E depois o Spin vai fazendo a rotação, olha lá. O Spin gira todo mundo. Ó. Spin e ele vai fazendo a rotação. Spin e ele faz a rotação. Mas é o Align Edge que vai fazer com que eles fiquem sempre na mesma direção, porque vem aleatório. Entenda isso. Então, primeiro é o Align Edge. Só que aí eu vou pegar então a minha malha lá, desligo e ligo, pego a minha malha, anéis, já está alinhado, tá? Mas lembre-se de clicar sempre em Align Edge. Se clicar de novo mais 2, 3 vezes para garantir, não faz mal nenhum. E aí eu venho em BPR e ele faz ali a nossa malha. Você, que legal, lindo, lindão. Bom, aí eu vou transformar isso já numa malha 3D. Então vou clicar em Convert BPR to Geometry. Pode estar nesse modo de render ou fora do modo de render, tanto faz. Clica e ele fez agora para você, você pode manipular. Se você olhar, tá beleza, os anéis encaixadinhos, dando super ultra mega max power baita zoom, você pode observar isso, que ele não colou e ele não cola. Mas ele está atravessando, invadindo demais o coleguinha. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma diminuída no tamanho. Vejo que está exagerado. Eu acho que com isso aqui já deve dar uma boa melhora. Deixa eu habilitar double. Double desse cara aqui também. Acho que isso aqui já vai dar uma melhora. Então clico de novo em anéis. Tem que deixar anéis aqui, ó, selecionado. Só selecionar aqui, ó, pum, já foi. Aí eu volto para o meu projeto, Ctrl Z. Volto para Geometry, volto para Mirror and Weld. E aí eu, em Modify Topology, desculpa, eu vou em Micro Mesh. Ligo, desligo e pego de novo, vou dar uma Line Edge só de sacanagem. E vou em Convert BPR to Geometry. Se eu der um zoom, eu percebo que está mais coladinho, está mais certinho.
Bom, de qualquer forma, você, chato e mamado, vai ficar, mas eu quero grudadinho. Cara, isso vendo de longe assim, ó, não dá para perceber, isso dá o efeito, mas tá o mal amado, tá sempre o mal amado reclamando. Então, a gente tem que aprender as coisas, senão o mal amado... Olha lá, o que você vai fazer? Você vem aqui e você tem weld points para ele colar os pontos. Você clica e ele praticamente não vai colar nenhum, porque tem esse weld distance, que está muito pouco. Eu vou aumentar para 5 e ver se já é o suficiente. Colou alguns. Não sai botando 300 não, porque olha lá, ele vai colar todo mundo, vai virar uma zona. Eu vou botar, vou aumentando aos poucos e vou vendo se é o suficiente. Vou botar 7. Vou vendo quem que ele vai colando, quem que ele ainda não colou. 12. Colou bastante coisa. Eu acho que tipo 14 ou 13 ele... Pum. Epa. Tá quase, hein? Tem uns ali que ainda estão de sacanagem. Vou tentar 17. Mas rapaz... Tá vendo? Ele começa a prejudicar, colar muito uma coisa na outra. Então, se colou os principais, ó, você olha, já tá tudo grudadinho. Vou até dar mais um Ctrl Z. Olha lá, ó, já tirou aquela distância grande. Isso funciona muito bem. Dá para você, inclusive, ficar mexendo nisso aqui, aumentar um pouquinho mais ou diminuir um pouquinho mais, até que ele encosta quase perfeitinho. Você usa um weld point lá, mais ou menos, com valor baixo, ele já gruda todo mundo. Se estiver realmente preocupado em deixar isso tudo certinho. Mas olha que interessante como isso fica legal de você usar num determinado projeto. Veja como fica legal e dá para fazer muita coisa com esse Micro Mesh. Inclusive, se nós agora abrirmos o modelo que eu já deixei ali do algodão, que a gente deixou no vídeo passado, não é esse, está aqui em Load to algodão. Deixa eu tirar isso, voltar para cá. Na verdade, eu tenho que criar ele diretamente no meu projeto. Vamos ver como é que eu vou inserir ele no gorro do personagem. Primeiro, vamos abrir. Tá aqui. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque a princípio você olha e você vê polígonos próximos, polígonos distantes, polígonos grandões, polígonos muito horizontais. Você vai fazer uma zona, se você der mole. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que gerar uma cópia desse cara, desse malandro. Eu vou duplicar. Vou deixar o original ali porque... entre essas pecinhas tem um espacinho e eu não quero que fique transparente aparecendo a testa dele. Eu vou deixar uma malha por trás. Então vou deixar a cópia aqui por enquanto. E vou aplicar aqui nesse cara no mínimo de divisões. Você vê o seguinte, qual o tamanho que você quer para o crochê. Cada crochê vai ter um tamanho desse quadrado. Tá pequeno? Tá grande. Então vou aumentar uma divisão. Eu quero desse tamanho, cada crochêzinho. É pesadinho. Na verdade, vou começar com menos para a gente testar. Vou dar um del higher, isso é só uma cópia. E vou jogar para vocês verem que realmente a gente tem que ajustar melhor esses quadrados. Vou pegar uma estrelinha feia dessa qualquer, vou em Load To e vou loadar o nosso algodão. Eu posso usar esse plano como referência. Esse plano eu lembro que eu não escalonei, ele está no tamanho padrão. Né? Pelo que eu lembrei. Não tem problema nenhum. Eu vou pegar isso aqui e vou botar aqui no centro mesmo por enquanto, para vocês verem. Deixa eu desligar a perspectiva. Vou aumentar também o tamanho. Acho que assim, pegando... não é isso não, eu quero maior. Mas é só um exemplo. Esse cara vai se chamar... vamos chamar de Cotton, tipo um padrãozinho ali. Aí tá aqui Cotton. Eu vou lá embaixo, Geometry, Modify Topology Micro Mesh, Cotton. Aí ele está dizendo, você não vai ver isso se na viewport, aquele preview, se você não ligar lá. Então beleza, então eu vou em Render, Render Properties, Draw Micro Mesh.
Olha que eu falei para vocês que eles vêm aleatório, um vertical e outro horizontal. Então o primeiro cara que você clica é o Align Edge. E aí ele vai, bom, a princípio ele tem que deixar todo mundo certinho. Quando esse tipo de coisa acontece, é porque no mapeamento está tendo algum problema em que talvez essas faces estejam abertas e por isso ele está contando isso de um jeito diferente. Mas como eu vou reconstruir a malha, não vai ser essa, por enquanto eu não vou me preocupar muito não. Aqui você tem o spin para fazer a rotação e o align ali que por enquanto não está funcionando direito, mas tem algumas áreas aqui que estão. Deixa eu usar o spin de novo para deixar a maioria vertical aqui só para mostrar para vocês como isso não funciona do jeito que está. E aí eu venho aqui em Convert BPR to Geometry e veja que alguns estão achatados. Esse é um problema que eu tenho. Então primeiro, antes de eu estabelecer aqui a repetição certa, deixar vários, um encostadinho no outro, bonitinho, primeiro eu preciso me preocupar com uma coisa. Com essa malha aqui que está com uma desproporção muito grande. Então se você tem uma camisa, alguma coisa, você tem que gerar uma cópia dessa camisa e conseguir basicamente reconstruir aqui. Você pode mexer com Smooth, tentar melhorar o espaçamento desses polígonos. Vamos ver como é que eu faria nesse caso. Primeiro eu vou esconder esse cara e vou dar um Delete Hidden. Tu vai pegar só uma cópia daquela casquinha que você precisa para poder gerar isso. Deixa eu dar aqui um Ctrl W para virar um polygroup só. E aí eu vou tirar geral daqui. Não é a Geralda não, é tirar a geral. Ó. Tirar uma galera aqui, porque eu só quero para quê? Gastar polígono dentro da cabeça, indo lá para o cérebro se ninguém tá vendo. Né? Não tem função. Então vou arrancar aqui, bonitinho, sai você também. Tira essa farpinha aqui. Fica indo umas farpinhas desiguais, mas já dá para dar uma melhora. Aí nesse cara bonitão aqui, eu vou, deixa eu só arrancar mais um peteleco aqui. Foi. Vou dar um Delete Hidden para deletar tudo aquilo que foi escondido. Tira isso aqui também, Delete Hidden. E eu vou reconstruir ele utilizando o Z-Remesher. Vou botar bem pouquinho, tipo 1000. 1000 eu acho que é muito, hein? 1000 é muito, 1000 é muito. Deixa eu ver. Depende do tamanho dos quadradinhos. Eu quero que cada crochêzinho desse tenha um quadrado. Sabe aqueles casacos que a parte do pescoço, o crochê tem um padrão bem mais grosso? Então, você faria mais ou menos assim. Ok? Beleza. Beleza. Então, ele já reconstruiu aqui para mim. Aí, reparem que algumas áreas está com muito polígono na rotação e aqui está mais direitinho. Tudo aqui está bonitinho, exceto aqui embaixo. Então, vou pegar, ou eu jogo isso para um outro software como o Max ou Maya e vou deletando alguns desses loops horizontais. Ou já faço isso no ZBrush R7 com função de BZM, Benzemar, grande jogador da França, Benzemar, BZM, que é o atalho do Z-Modeler. Então tá aqui, onde você para o mouse, na aresta ele vai te dar o controle de aresta. No polígono ele vai te dar de polígono. Ele tá te dando até aqui umas dicas. Alt clica, ele já deleta aquele polígono. Porque senão, você tem que parar o mouse aqui num polígono, apertar a barra de espaço e escolher. O que você quer deletar? Continua com o espaço. Mantém o espaço pressionado. Quer deletar só uma aresta específica ou todo o Add Loop? Todo o Add Loop. Aí você vem aqui e vai clicando neles. Se você não quiser ir para aquele caminho, basta segurar Alt e já ir clicando. Só que antes de eu sair fazendo zona, eu vou ver aqui... Opa! Deixa eu tirar aqui esse. Tem que ficar quadradinho, né? Eu vou tirar esse. Tudo bem que esses crochês na área que está tendo tensão e compressão do tecido, ele vai dar uma esticada naquele padrão. Mas assim, uma quantidade suave. A gente só não vai
Que na realidade acontece também. Você só não vai avacalhar. Não vai sacanear. Então veja que tá ficando legal. Aí tem alguns aqui meio próximos ainda, mas eu acho que não é papo para deletar não, é papo pra gente mover ali, melhorando um pouco o espaçamento desses polígonos. Eu vou voltar para o Move e vou melhorando aqui esse espaçamento. Tem um danadinho, né? Tem um danadinho. Deixa eu pegar o Benzema de novo, bom jogador francês. E vou clicar aqui, acho que eu tiro esse, hein? Ou tiro de baixo. Vou tirar o de baixo, hein? Não, mas em algumas áreas fazem muita falta. Deixa eu ir com smooth suave. Existem áreas de dobra que estão em compressão mesmo, que é normal ele deixar aquela coisa um pouco mais esticada. Vamos só, né, ter bom senso. Não dar uma de louco. Né? Acho que tá ficando legal. Aqui o danado ele realmente... Que equilíbrio direitinho aqui, que ele tá muito ainda comprimido, muito achatado. Mas se esse achatamento não for grande, fica real, porque na vida real achata. Então é só você não deixar avacalhar. Você vai tirar o avacalhódromo do troço ali e já vai ficar interessante. Passar um smooth suave nesses camaradas. Vou ligar o Backface Mask. Passar um smoofinho. Um smooth dar uma melhorada. Vamos testar. A gente vai fazendo e vai testando. Então eu tenho esse cara. Eu vou em Modify Topology, Micro Mesh. Eu vou pegar lá o Cotton. Align Edge. Veja que era alguma coisa errada naquele mapeamento. Não precisa mapear. Mas como tinha um mapeamento e os polígonos deviam estar soltos, aí eu preciso reconstruir. Só reconstruir a malha ou remapear que vai funcionar. E aí o Align Edge alinha todo mundo. E aí você observa que o cara aqui do meio, ele tá avacalhando também. Entendeu? Do meio tá de sacanagem. Então um leve smooth e ele já fica maneiro contigo. Ele já se comporta bonitinho. Olha lá. Dá uma melhorada. Só que isso vai melhorar mais quando eu encher melhor isso. Porque se eu clicar aqui, ó, BPR to Geometry, veja que já teve uma melhora considerável para o problema que a gente tinha antes, mas eu ainda vejo que eu tenho que melhorar algumas coisas. Primeiro, está de cabeça para baixo. Eu quero o efeito assim, e não do jeito que estava. Tá? Então, não está funcionando. Segundo, que eles têm que se encostar, não é só um ou outro. Imagina uma camisa desse jeito, vai aparecer o biquinho do peito do rapaz. Então deixa eu voltar ali. E é esse quadrado aqui que manda. Esse quadrado aqui, essa grade, ela tá eu criei o plano e não aumentei o plano. Então ele está no tamanho padrão, ele já é uma referência para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse indivíduozinho e vou aumentar o tamanho do danado. Por que eu vou aumentar o danado? Porque ele tem que ultrapassar esse plano. Você está pensando, why? Aí eu te digo, because ele, ao ultrapassar, ó, ele está invadindo a área vizinha. Quando ele invade com essa parte de baixo a área vizinha, o que vai acontecer? Ele vai invadir essa cópia daqui que vai estar sendo recriada aqui embaixo, pegando justamente dentro do... Então você vai ver que ele tem que invadir essa quantidade aqui exato, ó, essa medida. Tamanho de um quadrado desse mais um menorzinho. Tá querendo, né? Tá querendo. Tá querendo. Talvez aumentar só um cadinho mais. Um petelequinho. E eu acho que ele tá querendo. Então ele já vai conseguir grudar o de cima no de baixo e fazer uma continuidade. Vamos testar antes de sair, já fazendo tudo de uma vez, para a gente ir vendo a evolução aos poucos. Então desligo o Micro Mesh, ligo e pego o Cotton again. Eu vou lá, dou um BPR to Geometry
E veja que agora lá, um entra no outro, mas você vê que entra na má vontade, ó. Ele entra meio que, né, olha lá. Ele tá pegando ali, ó. Esses dois aqui estão direito porque é o pack, é o duplo que eu já tenho lá. Esse pack ao repetir, pega só um pedacinho, tá meio... Então vamos lá, e outra coisa, isso tá de cabeça para baixo. Então deixa eu voltar no projeto. Já sei que esse indivíduo ele precisa de um mirror vertical. Foi. E vou também escalonar ele. Vou até puxar o negocinho já daqui, ó. Ele vai... já vai invadir uma parte melhor lá. Deixa eu colocar assim para visualizar melhor. E aí eu jogo esse malandro para cá. E vou arrastar aqui uma haste, seguro Ctrl, clico no meio para arrastar uma cópia para cá. Ou você simplesmente dá um duplicate, duplica o indivíduo para cá, mas não esqueça de dar o merge down. Isso aqui tem que virar uma sub-to só. A trama tem que virar uma única sub-to. Certo? Então tá ali o meu cottonzinho, tô feliz que só. Aí eu volto para a touca. E vou em Geometry Micro Mesh. Desligo, ligo e pego ele. Deixa eu ligar aqui o Polyframe para a gente ver o que está rolando nos paranauês. Eu nem precisava girar o cara lá se eu tenho spin aqui, né? Eu posso girar por aqui. Spin significa isso, você dá essa rotação. Então eu vou dar um Geometry. Opa, já está encostadinho, já está ficando um negócio mais fofo. E eu percebo que já está querendo funcionar. Não está um negócio tão michuruca, não. Eu vou ligar aqui um indivíduozinho que estava ali antes. Vou até reduzir a quantidade de polígono por enquanto. E dar aqui um inflate negativo só um pouquinho. Para ele ficar por ali. Para dar a ideia de que são vários, entendeu? E que, vamos dizer assim, ele está dando uma volta, né? E tem o... São vários deles ali, né? Que você dobrou. Então tem a parte interna também. Então você deixa a peça ali por baixo também com essa brincadeirinha. E aí repara, eu vou gerar a retopologia depois em cima desse que está aqui. Vou gerar a topologia nesse. Só que eu vou gerar um normal mapping através de um software muito simples, é clicou faz, chamado XNormal. E eu vou exportar essa trama aqui para ele gerar o normal mapping e você vai ver como isso fica preciso. O normal mapping fica muito bonitinho, porque ele nem está tirando de um alpha, ele está tirando de fato de uma modelagem 3D. Isso é bem interessante. A propósito, eu vou pegar esse cara aqui de baixo e vou em Fiber Mesh. Agora tem Array Mesh, Nano Mesh, tudo que você quiser que mesh tem no ZBrush. Então eu vou em Fiber Mesh, New, Preview. E aí, o que eu quero aqui? Eu vou em Modifiers, vou reduzir a quantidade de fibras, tipo bastante. O tamanho aqui em Length, vou reduzir bastante. Beleza. Você tem também clamps. Vou usar clamps agora não, vou usar o twist para poder fazer umas rotaçõezinhas. Isso é uma coisa que a gente faz com calma, mas só para dar um exemplo. Coverage, deixar isso um pouquinho mais grosso. Max Fibers eu acho que eu tenho que aumentar para botar mais, estava muito tipo zoneado. Revolve, vou jogar um pouco de Revolve para cada um girar numa direção diferente, com bastante aqui ó, variação entre os revolves. Ele começa a ficar revolvezado. Acho que o importante é você revolvezar a parada. Vou aumentar mais o Max Fibers. Mais Max Fibers. Fiquei feliz. E aí você tem a cor. Vou clicar aqui e pegar o nosso querido cinza. Vou clicar aí. Base é a raiz e tip é a pontinha. Vou pegar o nosso querido cinza. Feito isso, deixa eu voltar lá para o
Cadê? Fiber Mesh. Feito isso, eu vou mandar aceitar. Tipo, eu quero isso, aceito. Ele vai dizer assim, olha só, se você botar no modo Fast, ele fica com a visualização mais rápida na viewport, mais fofinho. Sim ou não? Vou botar não. Vai botar modo Fast, coisíssima nenhuma, porque eu gastei dinheiro com um processador decente. Então, é isso. Isso que eu queria mostrar. Ele parece estar mais escurinho, mas aí depende de como você vai trabalhar o material, depende do render, enfim. Mas pegaram como é que é a ideia e veja como o modelo fica realmente interessante com esse crochê, dando uma sensação de que aquilo realmente está real. Lembrando que depois você ainda pode ajustar aqui, deixar o tamanho melhor organizado. Você viu que ainda dava para eu tirar dali do meio um polígono central. Daria para tirar esse do centro aqui, ficaria perfeitinho, tá? Mas já é o suficiente para a gente brincar aqui. E se por algum acaso você tem aquela emenda ali que você quer preservar, bom, aí sim, você tem que eleger aqui uma parte central e tentar dar um corte ali certeiro, com cuidado, afundando ali uma parte central, e aí voltar a mover a galerinha ali para se aproximar naquele pedaço. Ó, para você gerar ali uma emenda mais direitinho. Então era isso que eu tinha para mostrar. Depois vocês vão ver esse modelo com muito mais acessórios, bem simples. Eu vou comentar depois como foram feitos todos eles, mas vai compor tudo e no final vocês vão ver que vai ficar bem interessante. E depois ver como é que funciona a retopologia disso aqui. Aí já é outra ciência, outra parada para a gente se preocupar. Beleza? Então, grande abraço.